Boa noite, está no ar o Anatomia Esportiva. Hoje contamos com a presença de Glauco Diógenes. Gostaria de agradecer a você, Glauco, por você estar aqui com a gente. Boa noite. Boa noite a todos. O prazer é meu, Brunão. Uma honra estar aqui com vocês. Vamos fazer um grande bate-papo juntos aí, destrinchar tudo que a gente puder do universo esportivo do design. Muito obrigado pelo convite. Pascoal. Boa noite, Bruno. Boa noite, Glauco. Interessante, né? Hoje, por termos aqui um expert em material esportivo, nós vestimos o nosso traje de gala para que ele se sinta até de alguma forma um tanto quanto pressionado, até pelas preferências clubísticas dele, que ele vai falar disso daqui a pouquinho. Antes do Glauco, eu gostaria de fazer uma rápida apresentação. O Glauco ele é considerado um dos mais criativos designers da sua geração. Além de apaixonado por vários esportes, dirige a criatividade do GDS Studio lá em São Paulo. E como mesmo diz na apresentação da empresa, o GDS mantém um diálogo com todo tipo de comunicação, tendo o design como centro. Podemos citar, entre vários trabalhos que o Glauco faz, o design ambiental de restaurantes, hotéis, ambientes internos de empresas, desenho de produtos e marcas, enfim. O cara é uma usina de ideias, né? Glauco também produz e apresenta o canal do YouTube É Quarta-feira. O link já está aqui embaixo na descrição para vocês. Ele faz uma série de análises, não só de material esportivo, mas faz análise de marcas, uma série de análises na área do design, que é muito interessante. Só que a grande questão, eu vou dizer isso de uma forma muito particular, é muito complicado você ver o canal do Glauco. Você assiste 10, 20, 30 vídeos, você não consegue parar de assistir o canal do Glauco. Então, depois dessa live, dá um pulinho lá no canal do Glauco, se inscreva lá no canal dele, porque é muito interessante. O Bruno agora vai começar fazendo as primeiras perguntas aí para o Glauco. Pascoal, obrigado, boa noite. Obrigado pela introdução, fiquei honradíssimo. Espero não decepcionar depois dessa apresentação. Obrigado. Decepciona não. Bruno? Glauco, para começar o nosso bate-papo, eu gostaria de que você falasse um pouco da sua trajetória profissional. Tá ótimo. Bom, vamos lá. Vou tentar ser o mais sucinto possível. Cara, minha trajetória começa de uma maneira meio tortuosa. Eu era auxiliar de serviços gerais na Fórum Confecções. Foi ali que a minha vida começou a direcionar para o design. Eu entrei lá já, na época eu estava com 18 anos, isso foi em 98, para trabalhar com design. Eu já tinha na carteira de trabalho registro como auxiliar administrativo desde os 16, só que eu baixei a carteira para poder trabalhar na Fórum. Por quê? Porque lá trabalhava o Giovanni Bianco, que aliás é carioca, carioquíssimo, o cara é um gênio. É ele quem faz as capas da Madonna, hoje as capas de disco da Anitta, e era ele quem coordenava toda a parte de design dentro da Fórum, no que diz respeito à comunicação visual. A Fórum era uma grande marca brasileira, né, para a galera que é um pouco mais jovem, ela ainda existe, obviamente não é tão forte e poderosa quanto foi no passado, e era Fórum e Triton. E lá que eu conheci o design propriamente dito. Eu sempre gostei de desenho, sempre gostei de ilustração, mas nunca soube como era o nome disso. Só fui saber o que era design com 18 para 19 anos, lá na Fórum. E de lá eu fui entendendo como que o design funcionava, para que ele servia, né, dentro de um contexto de uma empresa, de uma marca de moda. E depois, 2 anos depois que eu estava lá, eu vim a trabalhar com o Giovanni Bianco, que foi onde realmente a minha vida mudou. Foi uma grande escola. Ele tinha um estúdio aqui em São Paulo, outro em Milão e um em Nova York. E lá, cara, era um grande laboratório de ideias, porque realmente ele é um virtuoso e tinha vários clientes, os mais diversos. Ele trabalhava tanto no segmento de moda, mas atendia outros clientes corporativos, e ali eu tive uma visão mais ampla, né, de como o design poderia ser multifacetado. E a partir dali, isso foi em 98 para 2000, né,
2000 eu trabalhei com ele, saindo da Fórum, aí depois trabalhei numa empresa que chamava Graph Construct, que era meio que um spin-off da Fórum. Tinha muita gente talentosa lá e a internet estava começando realmente, depois que explodiu a bolha, você ter os estúdios de design voltados para a internet. E um dos diretores de arte da época que trabalhava na Fórum também montou um estúdio em São Paulo, chamava Graph Construct, fazia uns trabalhos incríveis em Flash. Naquela época os sites eram feitos em Flash. E de lá para cá, depois eu trabalhei nesses dois lugares, e com 23 anos eu resolvi empreender e trazer também o traço de ilustração e começar trabalhando inicialmente como freelancer, até abrir a minha empresa com 23 anos, junto com a Paola. E desde então, a gente já fez diversos projetos para várias marcas. A gente já atendeu mais de 2.000 clientes em 20 anos aí de carreira. Já fizemos, acho que mais de 3.000 projetos entre logo, ilustrações, websites, consultorias. E até para esse processo de renovação constante do design, deixando um gancho para o resto do programa, em 2017 eu resolvi criar o É Quarta-feira, que era uma outra vertente de conteúdo para poder compartilhar não só essas vivências de design, mas também trazer o universo do design, que é tão rico e tão bacana e tão interessante, para um contexto mais popular, mais humano, né? Quebrar um pouco esse estigma do design estilizado, do design inacessível. Compartilhar isso com as pessoas. E o canal nasceu disso. E hoje a gente está aqui falando sobre isso. Muito bacana. Ô, Glauco, e em que momento nessa sua trajetória profissional apareceu o esporte? Como é que nasceu essa sua paixão pelo esporte na sua trajetória profissional? Pô, excelente pergunta. Eu, na verdade, assim, sou meio que, como acho que muitos brasileiros, meio que um atleta frustrado, né? Mas um atleta tardio. Porque eu sempre fui muito baixinho, eu demorei muito para desenvolver. Hoje, legal, tenho 1,83 m, tenho um porte atlético idoso e tal, que eu costumo dizer. Mas tipo aquele atleta fim de carreira, né? Viu aí, Bruno? Aprenda mais uma, em porte idoso de atleta, Bruno. Exato. E aí eu era muito de ficar mais no universo intelectual, vamos dizer assim, porque eu era muito pequenininho, franzino, e jogava videogame, lia muito, na época não era nem história em quadrinhos, hoje é HQ, né? Mas na época era gibi mesmo, e eu gostava de ficar desenhando. Então eu comecei a jogar bola muito velho, com 13 para 14 anos, então eu não desenvolvi a parte, vamos dizer, a integração cognitiva com a parte de coordenação motora. Embora eu conseguisse ter inteligência jogando, eu conseguia pensar o jogo, mas eu não tinha técnica suficiente para poder performar bem na linha. E aí, para não ficar de gandula nem de juiz, sobrou o gol. Aí o gol me aceitou, eu aceitei o gol. E aí fui me desenvolvendo, comecei também. Eu sou meio louco nesse sentido, assim, no bom sentido. Quando eu tenho um negócio, uma meta, assim, é meio clichê, né? Todo mundo fala isso, mas eu tenho poucas coisas que eu faço bem feitas. O gol é uma delas. Então, eu comecei a ter... modéstia à parte, dá para brincar. Já foi melhor, mas ainda dá para brincar. Aí eu comecei a treinar, enfim, quando consegui dar um estirãozinho e equilibrar, no sentido de conseguir jogar com os meus amigos de infância que jogavam videogame comigo, mas também jogavam bola, andavam de bicicleta naquela época. Eu comecei a jogar com eles e aí o esporte, cheguei a fazer peneira. Cheguei a fazer peneira e cheguei a passar em peneira. Mas aí era muito tarde e com 15 para 16 anos, meu pai falou, meu, se vira aí, começa a trabalhar, porque eu não vou ficar... Quem tem filho grande é elefante, como diria Romário, né? Verdade. Aí eu fui correr atrás de estudar, enfim, de trabalhar e tal. E aí o esporte sempre teve correndo paralelo, né? E eu comecei a identificar, a partir do momento que eu comecei a trabalhar com design, e com design também do background de moda, inicialmente, por conta do meu histórico na Fórum. Lá no Tufik. Oi? Lá no Tufik. Ele mesmo. O cara é um gênio, aliás. Tufik Durek. Ele mesmo. E aí tem muito da moda no esporte e muito do esporte na moda. Um se alimenta do outro, se retroalimenta, né? E aí eu comecei a identificar algumas coisas que, me chamavam muita atenção. Os uniformes dos times, a maneira como eram concebidos os escudos dos times e tal. E, obviamente, de 10 anos para cá, houve uma verdadeira revolução, porque teve toda uma migração tecnológica e também de mão de obra muito qualificada, extremamente qualificada,
e multidisciplinar para dentro das marcas, que ajudou a construir cultura mesmo. Então, se você pegar um uniforme de time para hoje em relação a 10 anos atrás, a diferença é abissal. E se você pegar de hoje para 20 anos atrás, é maior ainda. Então, isso vem muito do desenvolvimento de tecnologias têxteis, né, do próprio desenvolvimento da engenharia têxtil, dos designers de produto, né, que vêm de vários outros backgrounds e começam a trocar ideias, né, conexões também. E aí você consegue ter hoje toda essa cultura esportiva que é toda feita para criar desejo mesmo nas pessoas, né? Você vestir aí o manto que você está vestindo, você é como se você fizesse parte, você fosse aceito dentro de um clube seleto, né? Os caras sabem trabalhar muito essa parte psicológica com muita qualidade. Isso sempre me interessou. E a partir do momento que eu fui também ganhando mais bagagem e mais capacidade de explicar e de também produzir, eu resolvi começar a compartilhar isso com todo mundo. Bacana. Bruno? Opa! O Glauco, quanto que o design está presente na evolução da humanidade? Nossa, excelente pergunta. Cara, eu acho que totalmente. Eu tenho uma tese assim que mais importante que design, acho que é só médico e bombeiro. Todas as profissões são importantes, mas é óbvio, sempre puxando a sardinha para o lado, né? Óbvio que todas são importantes, engenharia, enfim, estou brincando, mas é óbvio que o design, né, no seu cerne, na sua essência, é uma disciplina que visa buscar a melhoria de vida das pessoas de uma maneira geral, isso em todas as esferas. Seja você criando um bisturi que vai usar menos matéria-prima, vai impactar menos a natureza e vai ficar mais ergonomicamente precisa na mão do melhor cirurgião para que ele consiga fazer a melhor cirurgia, ou ainda no melhor robô hoje em dia das cirurgias à distância. Passando por o cara que vai pensar o mobiliário, como é que esse mobiliário vai se relacionar com as pessoas dentro da casa delas, como é que a gente vai se sentar melhor e produzir mais com uma cadeira mais adequada, confortável, mais leve, mais barata, mais resistente, mais duradoura. Ou ainda, voltando especificamente no nosso campo aqui, que é o esporte, como é que eu vou criar um produto ou um tecido que seja inteligente, né? Que esse tecido seja praticamente um simbionte, um ente vivo, que ele consiga garantir a performance do jogador, respeite a identidade do clube que ele está atuando, seja no basquete, seja, enfim, no futebol, em qualquer modalidade, e ainda assim ele seja funcional, seja belo. Então, o design, o design como disciplina, ele é essencial, porque ele está umbilicalmente ligado à evolução humana, né? A nossa capacidade de produzir melhor, com menos impacto no sentido da natureza, produzindo mais democraticamente, melhorando a vida das pessoas em todos os sentidos. Então, o design ele está estritamente relacionado à capacidade de evolução do ser humano e cada vez mais, seja nos devices que nós estamos usando hoje. Óbvio que você tem engenharia, mecatrônica, eletrônica, tudo reunido, mas o que faz, por exemplo, você ter a vontade ou o desejo de ter um telefone, seja ele de uma marca A ou B, é como você consegue interagir com esses gadgets que são complementos do que é a nossa capacidade humana, né? Tudo isso que a gente está fazendo, a gente pode dizer que são, assim como as muletas, né? Como as próteses, são adereços complementares para a capacidade humana. A gente não consegue alocar a quantidade de memória que hoje em dia a gente precisa. E esses suportes e o design nos ajudam a ter uma vida mais confortável, uma vida mais longeva, enfim, está totalmente integrado na capacidade de você desenvolver técnicas de plantio e colheita mais modernas, enfim. O design é o que vai salvar a humanidade no final. Alô? Acho que entrou. Pascoal, acho que pôs no mudo. Perdão. Eu acredito que lá na antiguidade, quando começaram as primeiras construções, surgiram os primeiros designers, né? Porque eu acho que o desenho na sua mente
vem primeiro que a engenharia. Você concorda com isso? Sem dúvida. O desenho é a base de tudo. É a partir do desenho, do croquis, do traço, e de você escrever, né, ou desenhar planejando, planificar aquilo ali numa folha de papel, num papiro ou na pedra, enfim, qual seja a técnica que você vai usar para representar alguma ideia, é a base de tudo. Né? E o design, as pessoas até confundem, é sempre uma boa oportunidade de poder estar nesse tipo de convite como o que vocês me fizeram, e eu agradeço novamente. O design como significado, na verdade, ele é desígnio, né, de projeto. Então, o designer, na verdade, ele é um projetista. E o design, como ofício, ele é um ofício do intelecto. Então, ele também ele tem o mesmo peso, né, para mim, da engenharia, da arquitetura. Engenharia, design e arquitetura são disciplinas correlatas e complementares. Um está bebendo sempre do outro. Por mais que, às vezes, um profissional não externe isso, mas se você puder ter esse tripé quando vai desenvolver um projeto, seja ele um projeto digital ou mesmo de uma concepção, de uma confecção, ou do que quer que seja, se você puder ter esses três elementos trabalhando em conjunto, sem dúvida que seu projeto vai ser melhor. São complementares e essenciais uns aos outros. Bacana, muito bacana. Valeu. Em que momento o design passou a ser indispensável na manufatura de algum produto no mundo moderno? Cara, o design ele começa a ter essa relevância, essa importância também com o advento da Revolução Industrial, né? Porque você começa a ter mais processos e mais possibilidades de usar tecnologia no sentido do estrito do termo para você aprimorar processos que antes eram puramente ou meramente, entre aspas, artesanais. Né? Você tem o resgate do processo artesanal, do handmade, e hoje em dia, mesmo integrando com a indústria, quando você pensa no mercado de luxo, você tem sim alguns elementos de acabamento que você vai precisar de um orive ou de um mestre ali joalheiro para fazer algum determinado evento. Se a gente pensar em termos de joalheria, por exemplo, um relógio, alguma coisa do tipo, mas ao mesmo tempo você começa a ter uma produção massificada e usar processos e metodologias que envolvam o que a gente pode chamar de design a partir do advento da Revolução Industrial, e que você consegue potencializar essas produções, mas você também precisa de metodologia e sem perder também funcionalidade, aproveitamento de matéria-prima e, obviamente, a questão estética, que está muito interrelacionada ao design e que também há uma confusão nesse sentido, porque é sempre aquela dúvida ou equilíbrio entre forma e função. Se você está com a função muito bem resolvida, automaticamente, ou quase que às vezes no processo natural, você vai chegar na forma, né? No resultado da beleza, que é importante também, porque no final do dia a beleza é fundamental, né? É um elemento que está presente dentro da nossa psique. Não adianta nada você também ter algo funcional e que seja horroroso e que também não tenha nenhum apelo poético nesse sentido, né? O grande segredo dessa história toda, respondendo a tua pergunta, é você conseguir integrar esses dois elementos que são aparentemente indissociáveis, mas que querem estar juntos, né? É aquela coisa, aquela brincadeira meio do Fernando Diniz, que é o técnico de um dos rivais de vocês aí, que no final do dia todo mundo quer jogar bem. Ninguém quer jogar mal. Todo mundo quer ser o melhor naquilo que faz. Então, o zagueiro, eu posso potencializar o zagueiro para ele ser o melhor. Tem muito de metodologia de design no processo dele. Acho que tem muito de metodologia de design, acho que em quase tudo. Eu consigo ver nas mais diversas profissões. Tem alguns pontos ali de convergência que é muito do que você usa em processo de design para conseguir chegar em resultado. Então, é muito louco, assim. Depois que você começa a ligar os pontos, como dizia nosso titio Steve, né? Tudo está interrelacionado, né? Nada está solto ali no universo. Então, você tem que achar os pontos de convergência para você conseguir enxergar. Eu estou nessa fase, assim, já consigo enxergar depois de muito tempo conversando com a disciplina. Erro bastante ainda, óbvio,
mas você começa a enxergar outras coisas ali, outras belezas dentro da profissão. Então, respondendo a tua pergunta, a Revolução Industrial, obviamente, traz essa tração aí, populariza o design como um elemento fomentador de processos mais bem resolvidos, mais bem acabados e melhores processos na indústria, enfim, na concepção de revistas, no digital e etc. Bacana. Bruno, faz outra pergunta para ele também. Tá. Glauco, para quem pensa em seguir a sua carreira, qual o ponto de início, quais as fontes que precisam ser consultadas e quais os mercados atuam os designers mais criativos atualmente? Olha, muito boa pergunta. Aliás, todas muito boas. Cara, é o seguinte, eu hoje, como mais velho, a minha visão hoje eu acho que seria interessante um cara que vai começar, uma pessoa, uma menina, enfim, quem quer que seja, que vai começar a trabalhar dessa profissão, ter uma visão meio que multidisciplinar, assim, meio que de administração de empresas e até de economia. Por que eu vou te falar isso? Porque quando você consegue ter uma visão mais global do que você, do propósito do design, você consegue até do ponto de vista comercial para si mesmo, caso você queira empreender, né, na carreira de designer, você vai ter mais ferramental para entender como é que você pode aplicar isso de uma maneira melhor. Obviamente que você pode chegar por um caminho mais orgânico, direto pela profissão de design. Você pode escolher desenho industrial hoje em dia, que é o que as faculdades oferecem, com algumas especializações para digital design ou visual design, como é o meu caso, ou até o design voltado para, como é que pode se dizer? Design voltado para social media. Depende muito de que ramo você quer atuar. Você tem designers, por exemplo, que são só especializados na concepção de marcas, de logotipos, né, de identidades voltadas à identidade corporativa, identidade de empresas. Outros se dedicam especificamente à estamparia, né, que são designers que vão fazer as estampas de tecido, de vestido e tudo mais. É uma área multidisciplinar. Nós aqui no estúdio, assim, só pegando o gancho do que nós fazemos, a nossa proposta é de ser um estúdio multidisciplinar, transdisciplinar. Ou seja, a gente gosta de navegar, trafegar entre várias vertentes da profissão. Então, a gente cria logotipo, a gente já trabalhou com estampa para confecção, já criamos identidade visual para marcas, já fizemos apresentações corporativas. A gente faz apresentação em PowerPoint aqui, mas você não fala que é PowerPoint. PowerPoint, né? Com o cara bem melhor. Já fez até vaca, Glauco. O que é? Você já fez até vaca. Exatamente. Até vaca a gente pinta. Agora a gente está pintando um telhado aqui num shopping aqui em São Paulo que tem uma horta em cima do telhado. Olha só. Então, assim, a gente, cara, isso foi rolando meio que organicamente. A gente nunca quis ficar, e aqui não é nenhuma crítica, restrito a uma especificidade, mas sim aglutinar outros profissionais especializados para nos ajudarem, para que a gente pudesse ter essa visão ampla, né? E pudesse desenvolver outros projetos, ou às vezes um cliente ele tem uma necessidade que não é restrita a só a criação de uma marca, ele quer criar ele quer fazer toda a parte de confecção do escritório dele, né, de environmental design, e a gente pode ajudar. Ele quer fazer a papelaria, a gente pode ajudar. Ele quer fazer também a identidade de marca, a gente pode ajudar. Eu acho que você conseguir aglutinar com vários especialistas dentro do mesmo ambiente o máximo de entregáveis possíveis para um cliente vai te dar um projeto no final do dia, uma comunicação mais homogênea. Né? Hoje em dia é muito natural você ter marcas que vão separando, até por agências e tal, é um modelo de negócios aí de cada um, mas eu acho que você também conseguir fazer essa entrega multidisciplinar integrada, todo mundo se falando no mesmo espaço, dependendo da especificidade de cada cliente, você pode entregar algo melhor. Então, a gente vai nesse sentido. As áreas são muito vastas, muito amplas. O lance é você conseguir se enxergar ali em qual área você quer atuar, como você quer atuar e seguir. A nossa escolha foi por ser mais amplo, mas você tem estúdios especializados e restritos a uma matéria ou duas, assim, por assim dizer. Ou seja, resumindo, para quem quer entrar nesse mercado de trabalho, né,
A grosso modo não, basicamente você disse para ter uma antena parabólica acima dos ombros, ficar absolutamente receptivo a todo tipo de comunicação, porque em todo tipo de comunicação há exatamente um desenho a ser feito, a ser pensado, para que aquilo seja perfeito, se comunicar muito bem com o seu cliente e seu público, não é isso? Cara, poder de síntese, matou, eu sou prolixo. É exatamente isso. Não, você não é prolixo, não, que isso? Não, é exatamente isso. É exatamente isso. E outra, porque o design, na verdade, o que a gente trabalha, a nossa matéria-prima é a cultura. Então, quanto mais repertório, quanto mais você conseguir buscar informações, puder viajar, ter acesso à tecnologia, acesso às pessoas, necessidades humanas, é sobre isso. O design é sobre você sintetizar a cultura, se alimentar e produzir em cima do que você tem como repertório. Beleza. É isso. Nós estamos terminando aqui a nossa primeira parte desse bate-papo com o Glauco, e as pessoas até, de repente, que estão vindo a primeira vez aqui no canal, pode achar estranho, mas anatomia esportiva, ele está falando da profissão. É porque, como é um profissional muito talentoso, ele tem muito a dar, procuramos, assim, abranger determinados assuntos, e muitas das vezes a pessoa, Glauco, tem a curiosidade de saber, poxa, bacana essa profissão de design. Eu quero ser um Glauco amanhã, eu quero ser um Esteta amanhã, por exemplo, né? E aí eu preciso que você dê essa informação. Mas é obviamente que, depois dessa minha pergunta, nós vamos ao assunto principal. Para isso, nós estamos vestidos com nossa roupa de gala. Boa. Muito bem. Como designer, antes da produção, eu queria te fazer uma pergunta. Você gostaria de desenhar o Da Vinci Michelangelo ou gostaria de desenhar a Última Ceia de Leonardo da Vinci? Olha... Aliás, é a primeira vez que eu te faço perguntas assim, né? Eu perguntei outro dia, só um parêntese, Glauco, abre e fecha parênteses, eu perguntei outro dia para o Glauco, quando eu vi que ele era goleiro, e eu também, nas minhas peladinhas, eu fui goleiro, né? Apesar de não ter essa estatura toda, eu perguntei para ele, Bruno, qual eram os 3 goleiros que ele mais admirava. Eu mandei 3 petardos assim, mandei Jean-Marie Pfaff, mandei o Zenga e mandei o Dassaev, da Rússia. Aí ele foi escolher o Zenga por causa da veia italiana. Escolheu o Zenga, ele escolheu o queixo de bigorna por causa da veia italiana. Eu também deveria escolher o Zenga, né? Afinal de contas, né? Eu sou descendente direto de calabrês, né? Mas eu ainda fico com o Jean-Marie Pfaff, porque seus ascendentes são lá da Calábria? Minha ascendência Grisoli é uma cidade em Cosenza. Ué, é que eu não sei, eu estou pesquisando ainda por causa da minha cidadania, que eu vou pedir. Mas o que eu descobri que o Baesso, eles vieram o meu antenato italiano, como se fala, vieram da região da Calábria. Eu não sei qual a cidade, mas é ali da região da Calábria. A região é pequena, não se preocupe, não. Então, Glauco, depois o Glauco vai falar a ascendência dele. É assim mesmo, tá, Glauco? Não repara, porque aqui a gente não tem muita norma no negócio, não, hein? O Davi de Michelangelo ou a Última Ceia de Leonardo da Vinci? Cara, olha, pergunta incrível, mas assim, eu ainda fico com o Davi, sabe por quê? Porque eu tive uma experiência com o Davi, quando eu fui para a Itália em 2004. Eu fui para lá, para Firenze, ou Florença e tal. Firenze. Florença, para quem não conhece. Firenze. Academia, a Galeria da Academia. Galeria da Academia. E, cara, quando eu... E antes estão os escravos, e antes do Davi estão lá os escravos. Exatamente. E quando eu entrei naquela sala, que eu me deparei com a estátua, sem brincadeira, não tenho a menor vergonha, comecei a chorar assim, falei, cara, que foda. Consegui, sabe assim, tipo, realizei um sonho, assim. E eu fiquei olhando para aquilo ali durante 1 hora, assim, tentando eternizar na minha memória cada detalhe, cada veia, cada músculo. E realmente é impressionante você imaginar que aquilo foi concebido há mais de 400 anos, né? Mais de 450 anos, 500 anos, sei lá. Acho que é 480, não lembro exatamente. Mas, meu,
é algo que realmente, assim, fiquei muito emocionado. Se fosse para poder escolher, eu teria escolhido o Davi. Você entregaria o É seu o mais desenho. próximo que o ser humano chega da perfeição ali, viu? Ter concebido uma obra daquela. Que coisa bela, né? Que incrível, assim. Você entregaria o seu desenho. Tá aqui, Michelangelo. É isso aqui que é. É esse aí, exatamente. Vamos falar um pouquinho de esporte agora, Glauco, é para isso lá. que a gente está aqui tomando nosso café. Vamos lá, Brunão. Eu ia até falar com você, o papo foi fluindo, eu esqueci que você falou que foi atleta idoso, né? E não Não, ele se coloca como atleta idoso. Corpo idoso, né? Corpo idoso. Corpo de atleta corpo idoso, né? O corpo idoso, né? Porque você começou tardiamente. Mas, cara, se te serve de consolo, eu jogo bola desde moleque e eu não tenho essa. Eu não tenho habilidade nenhuma, assim dizendo. O meu para você ver que o meu troféu é uma pelada que teve de um outro canal aí que eu participava, eu ter dado um passe. Que eu falei que eu fui na pelada, mas pelo menos eu contei no Cartola, né? Pô, alguma coisa já é um mérito. O futebol é bonito por causa disso. Não, independe do troféu, da instância, da importância. Você não viu o Romário agora fazendo esse gol aí na pelada? Viralizou. O viral da segunda-feira, ele marcando o gol sem se mexer, praticamente, numa pelada aí no Rio. E com a perfeição que ele tinha ali, a capacidade que ele tinha, permanece ali, né? É muito louco isso. Quem viu esse cara e vê, eu sou fã e tal. Eu fui uma vez ver o Flamengo aqui em São Paulo, pelo Rio São Paulo, de 97. Eu não fui para ver o São Paulo, fui para ver o Romário, sendo São Paulino. E ele jogava pelo Flamengo. Era até o Zé Carlos, o goleiro, o finado Zé Carlos e tal. Grande Zé Grandão. Não, o Pascoal vai chorar, cara. Opa! Aquelas camisas da Unisport. Opa! É isso mesmo. Aí dá umas 4 lives, hein, Glauco? Aquelas camisas da Unisport. Essas dão. Mas, enfim, é isso. Acho que é isso. A beleza do esporte está nisso daí. Vamos, Bruno. Voltando aqui à nossa pergunta, né? E você está vendo assim, um mexendo no pescoço? Eu não tomei uma porrada do Túlio, não, mas é porque eu tenho 2 hérnias aqui na cervical. Aí não, relaxa. Eu fico alongando aqui. Então, o Glauco, em um vídeo lá no seu canal, é quarta-feira, você faz uma análise profunda do novo longo da Fórmula 1. E quanto é importante para as empresas, empresas e marcas, de tempos em tempos, atualizarem os logotipos? Isso é muito importante. Hoje em dia, é cada vez mais, até pelo advento das redes sociais, né? Das redes sociais mesmo, do digital, né? Porque hoje em dia, até o Flamengo passou por esse processo. Aliás, um processo muito bem feito. Até aqui, ó. Exatamente. Aqui, ó. Tá bonito. E foi um amigo meu que fez, né? Aliás, contratado pela antiga diretoria e tal. Foi um trabalho que o Flamengo fez, que eu fiz até um vídeo sobre isso, de classe mundial. Mas voltando à sua pergunta da Fórmula 1 especificamente, é fundamental porque a identidade de marca, né, o logotipo, enfim, a marca de um clube ou até de uma empresa, ele é como se fosse um ente vivo. É como se fôssemos nós, olhando para trás, uma foto de 5 anos atrás. Você fala, putz, olha esse meu cabelo, olha essa barba que eu estava usando, olha esse modelo de óculos, enfim. Você se reconhece ali, a tua essência remanesce, é você que está ali, mas você atravessou o tempo, mas você já não é mais aquela mesma pessoa dali. E a marca é a mesma coisa. A marca, por ser um ente vivo, por estar se relacionando constantemente com as pessoas, dialogando cada vez mais, né? Até pela essa relação direta que se estabeleceu pelos canais que foram criados de comunicação hoje em dia, é fundamental que as marcas estejam atualizadas, conectadas com o que está acontecendo no mundo. Então, é muito natural que a gente comece a ver marcas que permearam nossa infância e as quais a gente tem uma relação muito forte, proporem esse tipo de mudança, às vezes até ousada, algumas às vezes até de maneira equivocada, porque não se planejaram, mas se viram obrigadas a mudarem.
E aí, sempre que você faz alguma coisa de uma forma obrigada, isso não é natural. Se você não tiver muita sorte, você vai se dar mal. E é o que acaba acontecendo com as marcas, né? Em geral, esses processos são processos dolorosos que poderiam ser melhor planejados. Embora, de 5 anos para cá, os processos, de uma maneira bastante ampla e geral, têm ficado cada vez mais profissionais, cada vez mais bem resolvidos, não só no esporte, mas fundamentalmente também nas empresas, né? Eles estão começando a trabalhar com consultorias que estavam acostumadas a trabalhar com o mercado corporativo e agora começam a trabalhar dentro do cenário esportivo. A marca da Fórmula 1, para mim, é algo assim. Ela nasce inicialmente de uma forma com um símbolo que aparentemente é um símbolo banal, um símbolo simples que todo mundo já teve a impressão de ter visto em algum lugar, até copiado. Só que a maneira que ela vai se desdobrando, a maneira como ela vai evoluindo e a maneira como vão trabalhando essa evolução também faz toda a diferença. E hoje em dia você vê que a mudança foi para melhor. Modernizou, trouxe contemporaneidade, né? Deixou a marca mais conectada com a sua base de fãs, né? Mais arrojada, mais moderna, mais fácil de ser reconhecida, porque ela tem que funcionar quase que microscopicamente dentro dos universos dos celulares, que são onde a gente vai cada vez mais, são os lugares onde a gente vai cada vez mais se relacionar, produzir conteúdo, enfim, mover o nosso trabalho. Daqui a pouco os estúdios, as estações de trabalho vão ser todas celulares com teclados, tipos de tablet para a gente conectar. O computador de mesa vai acabar, né? O celular vai ser cada vez mais uma coisa integrada ao nosso corpo, né? A era dos Jetsons já começou. Aliás, o Jetsons ficou velho. Quem diria que a gente ia viver para ver os Jetsons ficarem velhos, né? Se a gente assistiu o desenho hoje, tem várias coisas ali que a gente já ultrapassou. E é louco isso, né? Oi, Pascoal, tá no mudo. Perdão, né? Não sei por que eu estou deixando no mudo. Vou cobrar 10 pratas que nem o pessoal do Bucanha. Exatamente. Não sei o que está acontecendo, não, mas enfim. E eu estou prestando bastante atenção, né? Levando exatamente levando em consideração exatamente essa sua resposta, Glauco, quanto tempo você acredita, e eu sei que muitas das vezes até uma resposta tanto quanto ambígua, para que haja essa modificação, que as empresas assim comecem a pensar em renovar? Quanto tempo você acha que deve durar hoje uma marca de uma empresa? Graficamente falando, né? Falando do desenho em si. Excelente pergunta. Olha, isso é muito relativo, depende muito da promessa de marca, do tipo de posicionamento que ela tem. Se ela tem um posicionamento mais tradicional, obviamente ela vai demorar um pouco mais e vai ter que trabalhar isso de uma maneira um pouco mais espaçada, mas até pela velocidade que as coisas estão acontecendo e que a tecnologia está imprimindo, né, entre aspas, impondo para as pessoas, eu acredito que um prazo bastante razoável seja de 3 a 4 anos você ter esse processo de rebranding, né, de redesign, não só do aspecto visual, mas de ajustes estratégicos, né, que tem a ver com branding, e aí algo mais amplo, né, um escopo mais amplo, que tem a ver com o tom de voz da marca, se ela continua sendo relevante para o público consumidor, se ela está lançando um novo produto. Tudo isso vai implicar dentro da estratégia da empresa se ela deve ou não promover essa mudança. Promover a mudança gráfica de uma marca simplesmente por promover, às vezes pode ser um tiro no pé. Entendeu? Você precisa ter, antes de tudo isso, por isso que eu falei, o design é uma disciplina estratégica e intelectual. Então, ela tem que estar dentro do contexto estratégico da empresa ou do clube, por exemplo, né? Por exemplo, o Flamengo ele precisa se conectar com uma base de torcedores mais jovens, porque os antigos já estão catequizados, é uma faixa de consumo que está meio estagnada. A gente precisa impulsionar e nos relacionarmos com uma faixa de torcedores mais jovens, infantis, adolescentes e tal. A gente precisa potencializar esse perfil aqui, que é um perfil grande que a gente tem dentro do nosso mapa demográfico.
aí, obviamente, o design vai servir para isso, não só no desenvolvimento dos uniformes, da comunicação. Nós vamos lançar essa camisa mesmo, o lançamento. Você vê que não tem uma fala, porque é a linguagem voltada para um público consumidor que já está acostumado com essa linguagem. É a pegada do funk, é o Diego ali com o Gabigol, meio que fazendo o trejeito, dessa malemolência, tem um pouco de brasilidade, mas tem já meio que essa pegada mais do funk, mais digital. Toda a parte de estamparia da camisa já tem essa parte gráfica com essa brincadeira dos padrões que são feitos na arquibancada, os mosaicos e tudo mais. Então, tudo isso daí faz parte, ou deveria fazer. Está escrito aqui Mengo. Exato, isso mesmo, essa mesmo. Essa daí que é a nova. A gente ia falar sobre essa camisa um pouco mais à frente, mas você pode terminar seu raciocínio, por favor. Não, enfim, mas então, termina. Tudo isso está dentro de um contexto que está ligado estrategicamente. Mas, de novo, você tem que ter um time bacana de social, de design, de comunicação, para fomentar essa... E provocar os diretores nesse sentido, que são os decisores no final do dia, para você continuar promovendo esse tipo de mudança e continuar relevante. Então, respondendo a tua pergunta, de 3 a 4 anos no máximo, você precisa estar revendo essa sua estratégia, se possível até antes. Os Jetsons ficaram velhos, realmente, hein? Incrível. 3 a 4 anos, eu não imagino. E porque, em cima exatamente disso, me permita, Bruno, porque eu preciso emendar uma outra pergunta. Qual é o mercado assim mais difícil de você atuar em relação a essas mudanças? Você vê, o mercado europeu é mais suscetível à mudança ou o mercado americano é mais suscetível a mudanças? Eu acho que os dois são bem mais suscetíveis à mudança, por exemplo, do que o mercado brasileiro. Certo. Tá? Por conta do quê? Do contexto já muito profissionalizado dos clubes, sejam até de clubes médios. Então, realmente, o processo de gestão e de comunicação dessas marcas todas já é algo que está muito sofisticado ali. Você tem departamentos gigantescos. O departamento de marketing do Barcelona tem mais de 150 funcionários. Olha só. Marketing e comunicação. Tá? Esse último levantamento aí que você pega no inventário deles ali, nos dados que eles publicam. E o do Palmeiras aqui em São Paulo, você tem 40. Eu sei porque tem um amigo meu que trabalha lá e começou em 2015 e tinha 3. Então, você tem toda uma parte para cuidar só da parte de social media, tem toda a parte de televisão dos clubes agora que são produzidos internamente. Antigamente, isso tudo era terceirizado, e aí os clubes agora começam um processo de novo, assim como as empresas, de você pegar e produzir tudo dentro de casa. Depois da Revolução de 2000, 98, antigamente as indústrias tinham toda essa parte de design, marketing in-house. Aí começaram a terceirizar tudo para as agências, para as produtoras. Aí começou a ficar muito caro. E hoje compensa mais pela tecnologia você voltar a ter de novo dentro da estrutura todos esses profissionais. Então você tem designers, ilustradores, pessoal de videomaking, tudo isso dentro do contexto dos clubes, né? O Barcelona, como eu falei, ele tem uma quantidade absurda de funcionários trabalhando dentro desse segmento.